Olá pessoal, boa noite. Eu sou Arnaldo Vicente, sou psicólogo especializado em TCC, com formação em Mindfulness e Psicologia Positiva. E estamos aqui hoje num momento bastante especial para conversar com uma pessoa especial. E o nome desta pessoa é Reginaldo Tech. Olá, Priscila. Está chegando aqui já, meu amigo de tempos. Quanto tempo, hein, Arnaldo? Que bacana estar com você. Fafio? Não tinha nem o nome de hoje, já mudou 2 vezes de nome. Que bom te ver, rapaz, que bom. Bom Tenho mesmo. acompanhado aí os seus trabalhos, né? E tenho, assim, admirado bastante, né, essa sua energia. Rapaz, você e uns caras aí parece que são ligados no 220, pô. Mas tem que ser, né, Arnaldo? Não pode fugir da raia. E olha só, nós somos, você também é ligado no 220, que eu sei. E nós somos assim faz bastante tempo. Nós somos assim desde a década de 80, né? Verdade, verdade, 80. O ano que eu entrei 80, na década. faculdade. Exatamente, década de 80. Tô arrumando meu cabelo aqui que eu. Ô, ô Tec, 35 anos de carreira. 35. Eu me formei em 1985 e de lá para cá, dando aula em cursinho pré-vestibular, que esse sempre foi o meu forte. Fiquei durante 15 anos na Unesp, na Universidade Estadual Paulista. Fiz muita palestra, fiquei 10 anos dando palestra numa área muito legal, que é humanização na saúde. Olha, Eu viajei para 17 estados do Brasil fazendo esse trabalho. Foram mais de quase 80 cidades que eu trabalhei diretamente nas secretarias de saúde. Então, Secretaria de Saúde, congressos de saúde, né? Congressos de hospitais, de médicos, planos de saúde. Então, eu tenho uma proximidade forte com a área da saúde em virtude de eu ter passado 10 anos trabalhando com o pessoal da saúde, né? e como que pintou essa ideia de sair da sua área como professor, né, de línguas, tudo, né, e ir lá e trazer essa novidade para o pessoal da saúde, né? Qual era o seu tópico? Né? Muita gente pensa que coisa de humanização da saúde são dos profissionais da saúde, quando na verdade a saúde é uma vertente que é de responsabilidade de todos nós, né? Então Sim, esse sim. seu olhar de humanização, conta pra gente um pouco sobre isso, professor. Olha, foi uma experiência bem legal e algo meio até inusitado. Porque eu saí da faculdade, já no ano seguinte, em fevereiro, eu me formei em dezembro, em fevereiro eu estava tendo as salas de aula de cursinho, dando aula a semana inteira, né? Aí, depois de 5 anos, eu fui... 5 não, depois de 3 anos, eu fui já para a Unesp, né? E fiquei 15 anos na Unesp. Aí, eu fui para um projeto no litoral, morei lá 5 anos no litoral paulista, em São Vicente e Mongaguá. Dei aula em todas as cidades ali do litoral, né? Sou praieiro. E nessa onda aí, um dia eu caí de paraquedas numa reunião da Semana de Enfermagem de Santos. Fui com um amigo meu que era professor, coordenador do curso de enfermagem, e
lá naquela conversa sobre a Semana de Enfermagem de Santos, eu acabei sendo convidado a dar uma palestra. Mas assim, eu fazia alguns cursos na área de desenvolvimento humano, eu fazia alguns trabalhos assim, isso aí já é 2003, né? Foi em 2003, 2004, por aí. E nisso, eu acabei adentrando a um nicho, porque eu dei palestra na Semana de Enfermagem de Santos, já me convidaram para dar palestra na UNAERP, na Santa Casa, no Hospital Santo Amaro do Guarujá, e eu comecei a dar palestra, Reinaldo. Foi assim, algo inusitado. Mas eu ainda estava dando palestra na área de desenvolvimento humano, porque eu gosto muito dessa área, eu acho muito legal essa coisa de você... porque parece até que o cara formado em letras, jornalismo, né, quer dar uma de psicólogo, não é nada disso, né? É uma situação completamente diferente, né? É a gente levar palavras de conforto, de empreendedorismo, a ideia de você transmitir o saber para as pessoas de uma maneira que as pessoas possam se prevenir contra o caos, mas assim, de uma forma contar histórias, né? A mostrar as minhas histórias também, tá? E aí, eu estou nessa andança, dando palestra para cá e para lá, uma vez um prefeito, isso já era 2006, por aí, um prefeito falou assim, você trabalha com humanização na saúde? Eu ainda não sabia exatamente como funcionava isso, né? Fui pesquisar, fui fazer alguns cursos, fui para Brasília algumas vezes, comecei a conversar, a fazer conversas, reuniões com profissionais de saúde e entrei nessa esfera da humanização na saúde, que foi um nicho assim, muito forte durante um bom tempo, durante uns 15 anos. De tempos para cá, uns 4 anos para cá, é que essa área aí tem caído muito. O apoio público à saúde tem caído bastante. E essa vertente da humanização, o pessoal que é militante disso, que é responsável, esse pessoal acabou sendo levado a escanteio, relegado a um segundo plano. Então, apesar de ser uma área excelente, algo importantíssimo, é uma área que hoje, em 2020, está relegada a um segundo plano pelo poder público, né? Não pelos profissionais da saúde. Mas é uma área espetacular, viu? Eu dei palestras, olha, cheguei a dar palestra pro ministro da Saúde. Olha que maravilha, que marco! Eu estava dando uma palestra em Brasília e ele faria uma palestra mais tarde, né? Ele acabou chegando mais cedo, chegou na hora da minha palestra e assistiu. Olha que beleza. O Tinhorão, José Ramos Tinhorão. Uhum. Mas olha, para mim não é surpresa nenhuma, viu? Todo esse seu desenvolvimento, porque eu entendo, eu também fui professor na USC, no Senac, né? Dei muitas aulas também em outras universidades e eu tenho consciência, assim como você, né, de que a humanização de uma pessoa que dá aula, ela é algo que tem que estar funcionando durante o tempo todo, né? Porque senão você não consegue transmitir o seu saber, né? A gente ensina, mas eles aprendem, né? Então é uma coisa assim que eu acho que, né, toda essa sua experiência, principalmente como professor de cursinho, deve ter te ajudado muito nessa sensibilidade. O Arnaldo, acontece assim, eu acredito muito na prática, eu dou aula de literatura, dou aula de redação, de texto, né? E eu acredito muito na prática como um elemento de desenvolvimento mesmo. Eu acho que até em qualquer coisa, é um negócio que eu tenho comigo, tem até uma historinha que eu gosto muito. Um grande poeta, Mallarmé, ele um dia estava com seus alunos,
Aí chega um aluno e fala assim para o Mallarmé: mestre, eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo fazer uma poesia. Aí o Mallarmé, que é um mestre da literatura, né, diz assim para o aluno: olha, primeira coisa que você tem que perceber é que poesia não se faz com ideias, poesia se faz com palavras. Então eu sou muito próximo dessa coisa de fazer, de experimentar, você quer aprender a fazer texto, tem que escrever. Você quer aprender a ler, tem que ler. Você quer aprender a ser humano, né, a se humanizar, você tem que ir para a prática. Não adianta ficar apenas lendo, sonhando e não jogar isso para a prática. Óbvio que a teoria é importante, mas ler cardápio não mata a fome. Você tem que ir lá e comer. E a teoria, na verdade, ela só começa quando ela é fundamentada na prática, né? Exatamente, porque senão não resolve nada. Nós que somos de um campo intelectual, nós que lemos muito, e isso desde a época da universidade, né, da graduação, nós que lemos muito, até é engraçado, porque às vezes algum aluno fala: professor, quantos livros você lê por mês? Aí eu falo assim: peraí, deixa eu lembrar aqui, eu leio por semana uns 3, né? Então vai dar uns 3, 6, 9, 12, acho que uns de 8 a 10 livros eu leio por mês, né? E as pessoas acham meio absurdo, tá? Mas não é, né? Não é, porque nós somos consumidores, a gente precisa dessa teoria, dessa valorização do livro, e eu, você, e uma série de muita gente aí, né? Tem o livro como um valor. Só que, se não houver a prática, não adianta o livro, né? A gente não vive apenas de sonhos. Hoje eu estava dando uma aula, a gente está dando aula online agora, né? Eu estava dando uma aula e estava falando sobre tabacaria do Fernando Pessoa, o poema Tabacaria do Fernando Pessoa. E nesse poema, é maravilhoso, né? E nesse poema ele fala exatamente disso, né? Nós somos guardadores de sonhos. E a gente tem uma estrada, que é um nada, né? Uma estrada que a gente precisa praticar esses sonhos. Essa que é a grande ideia, o grande valor da teoria e da prática, né, Arnaldo? Essa associação, né? Essa integração, essa vivência, né? Eu acho que a prática ela tem muito a ver com isso, com vivência. E vivência nos leva a uma melhor convivência, né? Então, exatamente. Eu estou curioso aqui, né? Eu queria que você me falasse como é que funciona, né? Então você falou assim do professor. O que o professor hoje, ele está numa universidade? Onde está o professor? Eu sei que ele está online. Eu estou hoje fazendo o meu trabalho online. Eu estou desenvolvendo esse ano de 2020 um trabalho, eu falo que eu estou trabalhando individualmente, né? Fazendo carreira solo, né? Eu estou fazendo o meu trabalho na internet. Existia um projeto de palestras que a gente ia começar a fazer, mas veio a pandemia, zerou tudo, né? Acabou esse projeto. Acabou não, né? Esse projeto vai ter que acontecer mais para frente, né? Eu já tô tá em stand-by, vai ficar para o ano que vem, talvez, né? E eu tô dando aula em cursinho, que é uma paixão, é uma coisa que eu não largo mão, não abro mão, né? Eu fiz um voto de castidade com os cursinhos. Eu gosto muito. Eu gosto muito porque eu acho que esse jeito mais gentil, mais amoroso, mais próximo que nós temos, que uma grande parcela de profissionais tem, exatamente vem dessa proximidade com a juventude, com os jovens. Eu sou, assim, apaixonado pelo mundo dos jovens, para que eu possa passar para eles
todo esse saber que eu acumulo. E faço questão de entrar na sala de aula e falar assim, tudo que eu vou falar para vocês não é meu, hein? Eu li num monte de livro, eu vi um monte de gente que me falou, eu sou apenas um instrumento, tá? E então eu estou nesse mundo da educação assim, eu estou mais de stand-by para poder fazer alguns movimentos, alguns projetos andarem. E aí é interessante, Arnaldo, essa pergunta, por quê? Porque os meus projetos eram projetos presenciais. Tive que transformá-los todos, né? Tive que transformar, assim, eu passei 1 mês e meio dessa quarentena estudando, sim, claro, fazendo todas as coisas, mas eu incluí o estudo do mundo digital. Eu acordo, assim, eu sou muito estudioso, né? Eu sou um cara, assim, extremamente estudioso. E eu sou muito regrado para o estudo, para muita coisa, mas sou muito regrado, né? Acho que aquela minha rebeldia dos anos 80 se transformou nisso daí, né? Nesse regramento de estudar, né? Estudar muito, eu gosto muito de estudar, né? Então, eu passei 1 mês e meio, mais ou menos, eu me lembro que foi março, foi do meio de março para cá, março e até abril, eu fiquei muito estudando demais. Depois eu dei uma parada porque eu fui transformar aquele estudo em projetos, né? Aí a gente está começando a lançar esses projetos aos poucos, né? E a gente só arruma sarna para se coçar, né? Mas é uma coceira boa, né? Boa, boa demais. Me fala, me apresenta o escritor aqui para nós todos aí. Então, o seguinte, desde a época da faculdade, eu era um poeta de adolescência, né? Sempre gostei, eu fiz o curso de letras, então eu sempre gostei da literatura, do texto, dessa ideia toda aí, né? Aí eu fiz um livro, um romance, chamado Quando o Passado Chegar. Isso faz já 20 anos. E eu transformei esse livro num e-book. Só que aí eu tirei passou bastante tempo, não dá 20 anos, não, dá uns 15 anos. Eu tirei esse e-book da internet, né, para poder refazê-lo. Na universidade, quando eu fiz o mestrado, eu escrevi um outro livro, mas um livro teórico, né, um livro referente à linguística. E aí eu comecei a fazer crônicas, comecei a escrever crônicas, já faz um bom tempo que eu escrevo, desde a década de 90 eu escrevo crônicas em jornais. Teve uma época que eu sou... hoje tem uma situação muito legal, né? Uma palavrinha que se usa muito, temporada. Eu sou meio de temporada, né? Então, teve uma época que eu escrevi em jornal, eu cheguei a escrever em quase 20 jornais, mandava, né, as crônicas para tudo quanto é canto, né? Isso lá na década de 90, do século passado. E aí... eu fui, claro, a gente vai aprimorando o texto, né? Fui aprimorando o texto, fui mexendo no meu texto. Hoje eu escrevo crônicas e eu estou atualmente num resgate dessa história aí do escritor, porque também a pandemia me fez sentar na frente de um computador e eu estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo. É um projeto longo, é um projeto... na verdade, eram 3 projetos que eu já tinha começado a fazer 2, mas eu imaginava que eu fosse fazer esses livros, porque cada um é numa área, né? Eu imaginava que eu fosse fazer, assim, ao longo de uns 8 anos. E eu também dei uma acelerada nisso, porque eu acho que quando bate a criatividade, você tem que fazer com que ela impere, né? Então eu estou escrevendo um livro na área de humanização, né? Tem um nome que ainda é um nome simbólico, né? Que eu estou usando para fazer um trabalho de marketing aí. Seja humano. Seja humano. Um outro livro.
Um outro livro que eu estou escrevendo, que é na área, que esse livro está virando cursos, assim, uma variedade de cursos, a chave dele é o texto sem regras. As pessoas têm medo de escrever. As pessoas têm medo de escrever porque têm medo da gramática. As pessoas têm medo de ler porque têm medo da literatura. Então nós vamos fazer uma coisa, a gente vai fazer um combinado. Vamos encurtar esse caminho. Vamos encurtar esse caminho porque é preciso que as pessoas usem o texto que as pessoas fazem e o texto que as pessoas leem para alavancar a prosperidade, o sucesso. Afinal de contas, tem muita gente que só não tem mais sucesso porque não consegue, não sabe escrever direito. Eu não estou falando do cara que não sabe escrever. O cara que não tem... É o sujeito que poderia ter um texto melhor. Né? Poderia ter um texto melhor. E é nisso que eu vou ajudar. E aquela recolhida que eu dei naquele romance, que eu participei até de concursos e tal, eu estou refazendo o romance, então eu estou com esses 3 livros. A área de humanização na saúde, desculpa, área de humanização, aí eu estou saindo um pouco da saúde para entrar na saúde do modo geral, a área de textos, de linguagens, e esse romance que não tem nem nome, só estou escrevendo. Que maravilha! E o linguista? Olha, estudei muito análise do discurso. Eu fiz mestrado em análise do discurso na Unesp de Araraquara, também na década de 90. Uma coisa fabulosa. Você estudar a linguística aplicada, a análise do discurso, a gramática aplicada, é uma coisa fabulosa, Arnaldo. É um mundo maravilhoso. É um mundo, assim, espetacular, que as pessoas que não são dessa área, elas não têm a dimensão daquilo que é esse universo das palavras, das letras, né, dos contextos. E eu entrei numa área porque eu sempre fui da literatura, sempre dei aula de literatura. Aí quando eu entrei na Unesp, fui dar aula no curso de jornalismo e no curso de relações públicas, não na área de literatura. Eu tive que inverter o negócio e trabalhar com texto jornalístico, porque eu tinha feito jornalismo, né? Fui trabalhar com texto jornalístico. Fiquei 15 anos trabalhando com isso. E quando eu fiz o mestrado, e depois entrei no doutorado, mas aí eu parei, teve uma época que eu falei, não vou mais estudar, tá bom de estudar. Foi quando eu parei de fazer o doutorado, né? Eu entrei justo numa área que trabalha com o texto de uma forma geral. Não é o texto só literário, não é o texto só dentro da questão gramatical, não é o texto só histórico, é o texto dentro da análise daquilo que é o texto e o discurso. Então eu fui trabalhar com a análise do discurso dentro de um permeado, né, francês. A gente trabalhava com o Péchet, Menguenot, uns caras top aí na área de linguagens. Até interessante porque nessa época, eu fiz o mestrado na Unesp de Araraquara, e lá é um grande centro de linguagens, de linguística, né? É um centro assim fabuloso, e na época era o top. O cara de qualquer lugar do planeta, quando vinha fazer palestra no Brasil, o primeiro lugar era Araraquara. Então, tinha um cara que a gente lia toda semana, vários livros. Dominique Menguenot. O cara era um dos papas na época, ainda né? Um cara muito lido, é um teórico das linguagens, da linguística, da análise do discurso. Então, a gente trabalhava com muitos livros, do Dominique Menguenot, francês. E não é que um dia eu estou almoçando num restaurante lá em Araraquara e na frente estava o cara que eu lia sempre, que era o Dominique Menguenot, né? A universidade dá esses prazeres também. Aí eu ficava olhando, como ele não entendia o que eu falava para o pessoal que estava do meu lado. Pô, eu leio esse cara faz tempo, conversando com ele aqui. Então, são esses prazeres que a vida acadêmica nos dá, né? Muitos iguais a este, né Arnaldo? E principalmente a emoção, né, de estar encontrando ali o cara do livro, né? O
cara do livro. Pô, o cara que é ele faz o livro, você lê o livro dele, trabalha, aprende com ele, e ele ali almoçando com você, tendo o prazer, a gente tendo o prazer de ter essa conquista, né? De conversar com o próprio autor. Né? Pô, autor, compositor, o que eu já conheci, o que eu já conversei com esses caras foi brincadeira. Até o Carlos Drummond de Andrade eu conversei. Olha só. Muitas histórias. E aqui esse título, copywriter? É a ideia de ser um escritor mais moderno, é o escritor de textos mais curtos, de textos publicitários, de textos que nem são os textos teóricos, nem são os científicos, né, teóricos científicos, nem são os textos literários, e nem são os textos iguais à crônica, ao romance, né? Mas é um texto mais curto, um texto mais leve, estilo texto da internet, né? Esse mais rápido, esse texto que faz com que as pessoas, as empresas vendam produtos, os profissionais vendam serviços, né? Afinal de contas, a gente precisa melhorar o texto da galera, precisa dar qualidade a esses textos. Eu acho que essa é uma missão que eu tenho. E como que é, então, quando você está nessa missão e você encontra os envergonhados, os tímidos, os inseguros? A gente põe para escrever. Eu costumo dizer o seguinte, Arnaldo, nas minhas palestras, nas aulas, em qualquer lugar, até nas conversas, né? Nós fazemos texto o dia inteiro. Falamos texto, pensamos texto, escrevemos texto, sonhamos texto. Nós sonhamos texto. O nosso sonho, você é psicólogo, sabe muito melhor do que eu, nós sonhamos. E esse sonho, não é o sonho de almejar alguma coisa, é o sonho de estar lá na cama e... Né, esse sonho é um texto. Ele é um texto, ele é uma narrativa. É uma narrativa. E nós, seres humanos, vivemos no mundo de narrativas. Nós vivemos no mundo de histórias. Né? Você pode ver, você abriu a live e falou assim, e aí, quanto tempo? Já tem história. Quando a gente se vê, né, eu e você que somos contemporâneos da universidade, o fato de a gente se ver, mesmo que virtualmente, já carrega um mundo de histórias que nós passamos juntos, né? Assim, eu e você não fomos companheiros de sala de aula. Você fazia um curso, eu fazia outro, né? Eu tinha uma turma, você tinha outra, tal, mas a gente se cruzava direto, a gente estava sempre junto, vivendo as mesmas angústias, o mesmo tempo de, né, aquela coisa do Brasil saindo da ditadura, as eleições diretas já, a gente viveu tudo aquilo. Temos histórias e mais histórias. E quando a gente se encontra, é aquele lance igual como quando eu chego na escola, os alunos me encontram e eles falam, professor, tem uma coisa para te contar. Pronto, já vem a história. Né? E é sempre assim. Nós vivemos esse mundo de histórias. Então, para responder aquela sua pergunta, como que faz quando encontra alguém que é tímido para escrever, para falar? Né? A gente entra nas histórias. Quando a gente entra no mundo das histórias, no mundo das narrativas, as pessoas perdem toda a vergonha. As pessoas perdem toda a timidez, porque todo mundo tem história para contar. E se não tem história para contar, ela tem história para fazer. Né? Então, esse mundo das histórias, das narrativas, é um caminho absolutamente importante para quem quer aprender a pensar melhor, aprender a falar melhor, aprender a escrever melhor, a ler melhor. Agora, é até estranho, né? Como assim, pensar melhor? Como que funciona esse negócio de pensar melhor? Sim, por quê? O sujeito só tem... uma experiência que eu tenho de todos os trabalhos que eu fiz. Eu acredito que o sujeito só tem ódio pelas pessoas
pela má formulação dos textos que ele tem em mente. Ele só tem preconceito pela má formulação dos textos que ele tem em mente. Então, a lógica dele é feita através de textos. Nós não pensamos fora de textos, nós pensamos textos. E é preciso que a gente saiba entrosar isso, Arnaldo. Entrosar o texto que você pensa, o texto que você fala, o texto que você escreve. Tá? Não basta ser um bom redator. Hoje, na aula, quando eu disse que Monteiro Lobato é racista, a gente encontra no livro dele, né, em capítulos de livros dele, uma aluna minha falou assim, não é possível, professor, como que as crianças leem esse cara? Ela lê que ele é um bom redator, mas ele não é um bom pensador. Se ele fosse bom pensador, ele não seria racista. Se ele fosse o texto do pensamento dela é bom, essa pessoa não é racista, não destila ódio, não é preconceituoso, né? Porque o mundo é de todo mundo. O mundo não é meu nem seu. Né? O mundo é uma estrada, como diz o Fernando Pessoa, é uma estrada do nada. Quando eu atendo meus pacientes, eu costumo sempre perguntar para eles, né? O que você falou para você? Né? Qual é o texto que você desenvolveu entre você e você mesmo? Porque isso vai trazer e vai demonstrar a qualidade do teu pensamento também, né? Então, além de textos e textos que formulamos com os outros, formulamos para conosco, nos explicando as coisas do mundo, nos assustando muitas vezes, né? Mas é justamente isso que você tá aqui trazendo para nós, né? Esse mundo, desse conteúdo todo, né? E o mentor? Está começando a dar umas interferências aqui, não sei se para você também, né? Mas eu vou pedir licença para você e para o nosso pessoal. Eu vou pedir licença só para talvez a gente possa reiniciar e ficar com melhor qualidade. Talvez. Faz isso. Tá bom? Vou fazer isso. Um minutinho só. Você vai reiniciar tudo? Não. Vou continuar. Tira eu e põe de novo. Isso. Legal. Deixa eu ver se é o suficiente para isso. Acho que é assim. Às vezes acontece isso. Olha, se for isso, que legal. Pronto. Ok. Vamos ver se melhora agora. Né? Parece que o meu está travado? Hã? A minha imagem aqui está travada. Ela está travada? Tá. Para mim, não, você não está travado aqui, não. Para mim, não. Né? Eu tô parado aqui na minha. Olha o Ricardo Rocha, entrou aí. A Joelma Marino, olha. Vou aproveitar e falar outros nomes aqui que entraram então, Tec. Fala aí. A Priscila Vitória, Davi Lemos, a Vânia Nobre, a Aline Tec, quem será? Aline, O representante Brasil, Magnífica de Faria, Soberbo Roberto Miranda, Daniela Dalkin, Rede Humaniza, Pastora Nascimento, bacana. Silvio Garcia, Solidade Antônia, Giane Ferrari, Anne Paramaitã, Rosane Porfírio João Reis, Vanessa Frederico, Paulo Renato, Renata Cia, Casa Cabana, Estúdio Sônia Black, Alexandre Busnardo, Rodrigo Queiroz, Joelma Marinho, Ricardo Rocha. Grande abraço para todos vocês. É um prazer muito grande a gente estar aqui compartilhando o saber do professor
Reginaldo Tech, que vai falar agora um pouquinho para nós sobre mentor. Ô, Arnaldo, tá travado ainda aqui, ó. Eu acho. Ó, eu vou fazer um breve encerramento aqui e já te chamo. Estamos voltando aqui depois de mais um exercício, né, de tolerância, de paciência e de autocontrole intencional. Você sabe que essas pausas, elas têm me ensinado a ter muito mais paciência e tolerância? Ah, isso aí é tranquilo, né? Essas pausas fazem isso mesmo com a gente. Elas fazem a gente ter mais tolerância. Mas você me ouve aí? Estou ouvindo bem. Espera lá, deixa eu só... Aqui para nós sobre mentor. Espera lá. Ô, Arnaldo, tá travado ainda aqui, ó. Ó, que engraçado, travou minha tela aqui, mas eu vou continuar. Você está me ouvindo, né? Eu estou te ouvindo e estou te vendo. Não está travado para mim, não. Não? Então não. É o meu problema. O problema é meu aqui, então. Ó, qual era a pergunta? Quando a gente parou nessa... Mentor. Me fale sobre o mentor. Olha, a questão de mentoria não é bem uma novidade, porque há muito tempo existe isso, né? A gente faz um acompanhamento de algumas pessoas em algumas áreas específicas, né? Vou dar só um exemplo que já é antigo, porque dar um exemplo atual já não fica muito legal. O que é a mentoria? A mentoria é um processo de acompanhamento, de conversa, que tem uma relação mais profissional, né, no desempenho, nas escolhas, na procura das situações, né, não tem nenhuma relação com a questão de comportamento, né, mas é a questão profissional. Por exemplo, estudantes que estão em busca de uma colocação, de uma profissão. O sujeito que, não sei como que eu escolho o curso que eu vou fazer, eu escolho esse, escolho aquele. O aluno de universidade que não sabe que área dentro do curso dele que ele vai abordar, né? O profissional que já está no mercado de trabalho, já está até no mercado de trabalho, mas ele ainda tem a falta de perspectiva de que nicho ele vai buscar, em que lugar que ele vai se encaixar enquanto profissional. Tá? Eu fiz esse processo profissional com um cara, com um sujeito, que ele trabalhava numa grande empresa, numa usina, ele tinha um cargo de responsabilidade e iria ganhar um cargo de direção. E a empresa queria que existisse um acompanhamento desse profissional para que ele pudesse ter um sucesso melhor quando ele fosse diretor, no nível de humanização, no nível profissional, de ele chegar e já ter feito vários estudos. E às vezes esse profissional, ele não tem vamos dizer assim, as informações, ele não tem a maneira de buscar os cursos. Então esse acompanhamento, né, que a gente chama de mentoria, é algo interessante exatamente por isso, né? O profissional está ali, ou o estudante, tem todo o processo dele de fazer o trabalho que ele precisa fazer, né? Ou estudar, ou trabalhar, e alguém que possa acompanhá-lo profissionalmente, no sentido até de indicação de livros, de indicação de cursos, né? É esse o processo de mentoria. E é um processo muito legal, muito bacana, que os profissionais, quando
quando começarem a conhecer melhor, a coisa vai rolar legal. Que ótimo, eu acho que esse tipo de trabalho ele é muito norteador, né? Além de ser esclarecedor, ele é muito norteador e eu acho que também é um amparo, né? Geralmente para a pessoa que está É, meio perdida, né? Eu acho que funciona bem assim, tá? Muito, muito legal tudo isso que você está fazendo. Eu li um post seu que estava colocado assim, ó. Estou impressionado por ver tanta gente procurando caminhos para fazer uma boa leitura e também para aprender bons textos. O que é que te deixa tão impressionado? Antes não era assim, hoje está mais, como que é? eu vejo o seguinte, existe uma busca hoje, uma busca não só profissional, mas pessoal também, de bons textos. Num mundo de muita fake news, mundo de muita porcaria virtual. O Humberto Eco diz que a internet construiu um mundo que dá voz a muito ignorante, né? Dá voz a muito ignorante. Quando a gente fala de ignorante, é o ignorante em áreas específicas, né? Sim, sim. Chega até a ser engraçada uma situação quando os grandes temas começam a aparecer para a sociedade, na internet começam a aparecer especialistas de todo lado, né? Cada um vira especialista em tudo. O cara quer discutir saúde, quer discutir psicologia, discutir engenharia, discutir medicina, discutir tudo. Tá? Então, eu vejo que há uma busca de muita gente de bons textos para ler. O que eu recebo de pedido, né, para leitura, professor, me indica um livro, indicação de leitura. O que eu recebo de mensagens de pessoas que querem saber, fica bom assim, fica bom, é melhor fazer de outro jeito, né? Então, existe uma busca do melhor texto, de um texto que tenha mais qualidade. As pessoas têm a preguiça, falta de tempo, falta de vontade, uma série de coisas assim. Mas que as pessoas buscam e elas querem adentrar esse mundo da qualidade dos textos, isso é fato, isso é uma coisa real, né? Principalmente porque, até com o isolamento, a internet virou ferramenta para todo mundo, né? Não tem mais essa. É ferramenta real para todo mundo. Inclusive para as pessoas que antes nem sentiam essa necessidade, né, de conhecer, de se aprofundar. Acho que até porque não encontravam, né? Não achavam que essa necessidade nem existia. E essa necessidade é uma coisa premente, é uma coisa real, né? A necessidade da pessoa ter um texto bacana, de ter uma boa leitura, de ter esse conhecimento. Acho que esse é um processo que não dá mais para fugir disso, Arnaldo. Não dá para fugir mais desse mundo da internet. Você vê que impacto disso na pós-pandemia, se houver? Muita coisa vai mudar, muita coisa. Eu tinha, assim, o sonho de que aquele impacto inicial prevalecesse. O impacto inicial era aquele impacto das pessoas mais solidárias, das pessoas que buscavam mais as artes, né? Aí o Brasil está num fla-flu que arrebenta com qualquer sociedade, né? Aí vem um monte de fake news, situações que deixam a gente pasmo, né? Muita idiotice, muita gente falando besteira, muita gente falando coisas inaceitáveis, né? E não é qualquer um, é gente que gerencia, gente que comanda, tá? E esse opinião, tipo... né? mas isso é liberdade de opinião. Burrice não é liberdade de opinião. Burrice é falta de informação, né? Então, as pessoas, muita gente que perde o discernimento das coisas no andar da carruagem, né?
Então, e é preciso que se volte a isso aí. E eu acho que o impacto já, né, não tem nem, eu acho que não tem pós-pandemia. A gente não vai saber a hora que vai acabar. Né? Eu acho que é um processo muito lento ainda. Tanto que esse papo de flexibilização não está dando certo. Né? Uhum. Então, eu acho que é um impacto violento. Essa coisa, um outro nicho aí que eu estou trabalhando bastante é a busca do texto mais curto, né? O texto mais rápido. As pessoas precisam desse tipo de texto também. É um novo texto. Né? Então, o impacto é violento. As pessoas que ficarem para trás, elas vão perder colocações, elas vão perder lugar no mercado. Né? É algo que as pessoas precisam correr atrás. Não é brincadeira isso aí, não. E eu acho que você está aí disponibilizando com toda a sua, com todo o seu trabalho, né, oportunidades para essas pessoas também, né? Assim como eu procuro também fazer isso, né, nas minhas lives, né, nos meus posts, né? Eu acho que isso é humanização. Eu acho que nós estamos humanizando, né? E muita gente hoje está sendo, num primeiro momento, eles ficam surpresos com tantas disponibilidades, né? E depois se sentem bombardeados. Hoje a gente está vendo muita gente se sentindo bombardeado, né? Por tanta disponibilidade. Mas eu acho que isso também vai gerar um amadurecimento para fazer melhores escolhas. Né? Então, eu acho que... Sim. Hoje nós temos uma mudança real, que é a mudança no compartilhamento de conteúdos. É uma coisa assim, com a internet, esse é o lado bom, né? Esse é o lado bacana da internet, porque nós estamos compartilhando conteúdos gratuitos, né? Conteúdos que, por exemplo, eu e você, há um tempo atrás, a gente poderia sentar numa mesa de café, num café, né, em Bauru, sentar lá e trocar essa ideia toda que a gente está trocando num bar, tomando um café, só nós dois. A gente está fazendo isso em público. Nós estamos compartilhando uma conversa que a gente teria num café em público. Isso aí é um ganho absoluto para a sociedade. Tá? As pessoas, e não é à toa que as pessoas acompanham lives. Eu fiz várias, eu fiz 18 lives, né? E estou retomando com você, amanhã eu tenho 2. E, assim, a quantidade de pessoas que assiste não só ao vivo, mas depois a live gravada, né, que fica disponível, as pessoas assistem muito, porque é um conteúdo gratuito que era difícil a gente ter. E hoje nós temos conteúdos gratuitos de gente absolutamente fantástica, né? Eu tenho acompanhado muito, porque as pessoas estão achando que live é só live de sertanejo, né? É só a live da Anitta, e não é. E olha só que interessante, quem esperava até a Anitta só fazendo live de coisa sem conteúdo, se surpreendeu porque ela está fazendo até umas lives, está fazendo umas lives muito legais também, né? De conteúdos políticos. E essa coisa, é como se a gente botasse um megafone para pegar um instrumento da nossa época de faculdade, é como se a gente pegasse um megafone e botasse naquela mesa do café e compartilhasse toda essa nossa conversa. Esse é o grande segredo da internet atualmente, né? No nosso... Realmente, eu também vejo por aí, né? Quando você vê a sua história, né? O seu começo da sua história, até onde você chegou, né? Quais foram suas grandes influências? Família, alguém especial? Então, Como que é? A grande Sonhava influência... ser professor já quando pequeno? Nada! Eu contei, de vez em quando eu conto essa história.
Eu, quando tinha 12 anos, por aí, bom, para começar, o meu pai me ensinou a escrever, né? Ele levava uns papéis amarelos para casa, fazia um caderninho, aí ele me deu um lápis, um lápis vermelho, mas tipo lilás, maravilha, uma cor bem diferente, assim, né? E ele me ensinou a escrever o meu nome. E eu gostei tanto que eu fazia aquelas brochuras com aquele papel. Era um papel. Meu pai ele trabalhava, ele era operador de raio-x, né? Por muito tempo ele foi o único em Bauru. E ele levava uns papéis que era um papel onde iam aquelas folhas lá de fazer raio-x, elas vinham dentro de um papel que, ao invés de jogar fora, ele levava para casa esses papéis e eu fazia os meus cadernos. E eu comecei nesse mundo ainda pequeno, né? A história de 12 anos é mais para frente. Foi assim, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, eu fazia uns caderninhos e eu escrevia nomes de filmes. Eu inventava nomes de filmes. Ficava inventando nome de filmes. Né? Eu lembro que eu cheguei a inventar quase 500 nomes de filmes. Eu colocava um número, né? E inventando nome de filme, nome de filme, nome de filme. Nem sei por que eu fazia isso. Eu gostava muito de assistir televisão e gostava muito de cinema. Quando era moleque, 8, 9 anos. Então esse é o princípio. Daí, eu nunca fui, na época da escola do ensino fundamental, eu nunca fui um aluno brilhante. Né? Nunca fui o cara primeiro da sala, nada disso. Né? Eu era sempre lá do fundo, mas não era esse malandro trouxa que existe aí lá no fundão, né? Eu era um malandro bacana. E eu tinha um professor no Colégio Estela Machado, em Bauru, professor Afonso. Ele dava as aulas dele de português e lia os textos, as crônicas, né, do Carlos Drummond de Andrade, do Rubem Fonseca. Ele lia as crônicas. E ele comentava, ele pegava uma palavra da crônica e falava, o que é tal palavra? Ninguém sabia, e ele contava, ele falava história. Né? E eu ficava admirado porque o cara falava todas aquelas histórias, né? Ele lia o livro para mostrar que estava dentro de um livro, né? E ele lia aquelas histórias, e eu ficava pensando, eu nunca vou poder ser professor, como que guarda tanta coisa assim? Não dá para guardar tudo isso daí. Né? Nunca vou ser professor, de jeito nenhum. Aí vai passando o tempo, né? Vai passando o tempo, e eu sempre admirei muito meus professores, muito, muito. E quando eu fui quando eu estava terminando o colégio, não fazia ideia de que faculdade eu ia fazer, né? Então, é aquela história, minha mãe queria que eu fizesse medicina, meu pai queria que eu fizesse engenharia, eu achava que ia fazer direito. Um dia eu fiquei pensando, eu cheguei para alguns professores, o Giba, professor de literatura, o Odil, né? Não era só professor de literatura, não. O Cassone, que eu tive aula com o Cassone, alguns professores que eu tive, o Jefferson Barbosa, que dava aula de física, o Geraldo Bergamo. Eu cheguei para esses caras aí, e como quem não quer nada, eu perguntei, viu, o que você acha de quem faz curso de letras? Os caras falam, pô, é um puta de um curso, é um baita de um curso, todo mundo gostando. Né? Você faria? Eu não falei que eu ia fazer. Eu falei porra, o que você acha desse curso? E todo mundo falando bem. Resolvi, fui fazer o curso de letras. Só que tem tem algumas coisas que aconteceram nesse universo da escola, né, que me chamaram muita atenção. Um dia eu fazia o colégio e eu fiz um texto, o Luiz Vitor Martinello, grande poeta de Bauru, ele era meu professor, ele pegou meu caderno e começou a elogiar meu texto. Eu acreditei nele, né? E continuei escrevendo. Eu achei que era verdade mesmo, que eu escrevia bem, continuei escrevendo. Continuei escrevendo. Você acredita até hoje, né? E duro que até hoje, depois de 40 anos, eu acredito ainda.
E na universidade eu encontrei professores formidáveis, que eu, assim, agradeço. E é até interessante, porque quando eu encontro, ou quando eu não encontro, mas a todo momento que eu tenho uma oportunidade de agradecer, eu agradeço, assim, profundamente meus professores. Nossa, né? E agradeço, assim, de coração mesmo. Roberto Magalhães. Meu, esse cara é fabuloso. Esse é espetáculo, né? Eu tinha falado do Giba, né? Mas o Cassone, que me deu aula, o Geraldo Berger, o Odil, o Giba, e os caras depois viraram meus contemporâneos, né? Depois eu dei aula junto com o Roberto, com o Odil, na universidade, né? A Léia Silva de Braga Sá, essa professora que dava aula de gramática, meu, que mundo que ela nos apresentava, né? Então, como é que eu fui cair nessa? Eu fui cair nessa exatamente porque pessoas me mostraram, ó, isso aqui é um texto, isso é um bom texto, vá por esse caminho, é desse jeito que faz, é nessa pegada aí. Então, esse agradecimento que eu tenho a essas pessoas maravilhosas, desde o meu pai, que foi meu primeiro professor me ensinando, passando pela dona Florinda no Luiz Castanho de Almeida, que me ensinou a primeira linha de um caderno, ela que me ensinou, né? Aí, tantos professores maravilhosos, e até chegar na universidade. E quando eu fui para pós-graduação, para o mestrado, a professora Maria do Rosário, que, nossa, pelo amor de Deus, professor Zambonin, os caras que pegavam assim, ó, eu até, não sei nem onde eu pus aqui o meu, eu tenho um lápis de estimação, cara, aqui, ó, eu tenho um lápis de estimação, meu lápis, eu amo lápis desde sempre, a vida inteira eu amei lápis, eu acho que o lápis é um negócio que o cara tem que, quem não tem um lápis não existe, sabe, igual óculos, quem não enxerga, né? Lápis é uma coisa que você não pode ficar sem. O óculos você pode tirar quando você vai tomar banho, né? A máscara hoje é um negócio vital também, mas o lápis você não pode abandonar de jeito nenhum, né? Você não pode, porque você escreve, apaga e reescreve, é diferente da caneta. Então, o cara que pega na mão do outro para ensinar como que funciona o texto, que caminho que é, né? Esse cara aí é quase Deus, né? E como eu não sou, né? Eu sou um aprendiz disso tudo, eu acho que tudo isso que eu aprendi com tanta gente fantástica, eu tenho que passar para as pessoas, eu tenho que passar esse ensinamento para frente. Senão, a minha missão não será cumprida. Esse é o meu segredo, meu mistério. Eu entendo bem isso que você está falando. Também penso da mesma forma, né? Trabalhar assim com essa variação de áreas, né? Qual é o grande benefício para você? Eu acho que Elas se integram, como que é? Eu procuro sempre integrar tudo isso, né? Esse universo amplo que eu existo é o universo, talvez seja essa coisa que eu tinha falado, né? Da temporada. É engraçado até, teve escola que eu trabalhei que eu ficava sentindo assim, acho que acabou minha temporada aqui, acho que já tá bom, eu acho que aí eu já começava a tentar arrumar outro lugar, porque eu falava assim, a minha temporada já deu aqui, né? É aquela coisa de você, a todo momento, querer algo novo, né? Eu sempre li mais de um livro por vez, eu sempre fiz, né, coisas díspares, né? Depois, quando eu terminei a faculdade, comecei a viajar cada dia num lugar, cada dia com uma situação nova, cada dia com pessoas diferentes. Esse tipo de vida me traz essa amplitude de situações. Eu acho muito legal isso aí, né? Aquela especialização, é só aquilo, acabou, acho que não é legal. Eu acho que a gente precisa de novidades a todo momento, né? Óbvio que tem muita coisa que você não precisa ficar atrás de novidades, né? Então você não precisa
Tem coisa, isso não significa que você tem que mudar tudo a todo momento, não é nada disso, tá? Algumas coisas eu acho que é aquele universo do sujeito que viaja, né? Quer estar cada dia num lugar. Só que, mesmo quem viaja, precisa de um porto seguro. Olha uma coisa interessante, Arnaldo. Eu dei 10 anos, eu fiquei 10 anos dando palestras. Só que nesses 10 anos, teve um período que eu comecei a viajar muito, né? Viajar bastante. E como eu estava separado naquele momento, viajando bastante, eu morava sozinho, né? Meus filhos com a mãe deles, e eu morava sozinho. Aí eu comecei a perceber que eu parava pouco em casa. Aí eu pensei, eu vou fazer outra coisa, eu vou morar na casa da minha mãe porque aí eu economizo, né? Então teve uma ideia assim. E eu comecei a viajar para tudo quanto é canto, viajava muito. Chegou um dia que eu comecei a pensar, eu não tenho mais casa, eu não tenho um lugar que eu chego e fico lá, eu não tenho um lugar que eu ponho os meus livros, eu não vivia mais em hotel e em restaurante do que em outros lugares, né? Esse porto seguro, ele é necessário. Apesar desse universo ser muito amplo, né? Você trabalha com um monte de coisa, trabalha com um monte de coisa, mas é preciso que a gente tenha sempre aquele porto seguro, né? O meu, só não pode ser o porto seguro celular, seu porto seguro, né? Senão fica complicado, né? Então, o seu lugar, a sua casa, a sua família, as pessoas do seu entorno, né? Você não pode ter cada dia um punhado de amigos. Você tem que ter os amigos verdadeiros. E a internet acaba trazendo isso de volta, né? Esses amigos de muito tempo que se espalham por aí, a gente nunca mais vê, né? Mas eu acho bom esse lance dessa amplitude de áreas para a gente trabalhar. Eu acho bom isso daí, porque eu sempre gostei. Quando alguém fala assim, você gosta de que tipo de música? Puta, gosto de um monte. Né? Você gosta de que tipo de livro? Tudo quanto é. Né? Eu fico perdido quando eu entro numa livraria, porque eu quero estar em todas as prateleiras. Né? Então é bem isso daí. Muito, muito legal. Olha só, o J. Marcal está falando, Teco, rei da literatura. Oh, maravilha! Temos Aldete Rocha, O Jorge. Wesley Fuciolo, Rezinha, Arnílio, Brandão, Aí. Anelisa, David Lemes, Juliana Pacheco, Rosana Boni, Isabel Paiva, Lucimara Tamião, Chefe Cris, Fabrício, doutora Cibele Germano, Drilino, Margarete Fraile, Clemente Chúlia, Valéria e H. Galace. São pessoas que nos contemplaram, nos ouvindo, dando o prazer da presença deles conosco, né? Mesmo virtualmente. Né? E eu gostaria de terminar dizendo assim, né? Que eu acho que, além de professor, escritor, linguista, copywriter, palestrante e mentor, eu gostaria de acrescentar que eu vejo em você uma pessoa muito sensível, né? Muito humana, né? Muito determinado em seus objetivos e colaborador que impacta no bem-estar das outras pessoas, porque você é um cara comprometido com o desenvolvimento humano. Quero dizer que eu tenho muito prazer, muito orgulho de ter ouvido essas suas histórias que eu não conhecia, né? E pode ter certeza que tanto eu como todos os outros aprendemos, principalmente, a perceber e a ver que é possível a gente aprender na prática. Por que não? Então, gostaria agora que você também se despedisse, mandasse aí a sua mensagem. Acho que seria legal, inclusive, porque você fala de texto sem regras, café com texto. Quer dizer, você tem um cardápio aí que você está oferecendo, né? Fala para a gente terminar, fala um pouco desse cardápio para que essas pessoas possam estar interagindo também com você. Ó, é um cardápio vasto, né? Eu tenho feito minhas crônicas nas redes sociais,
Essas crônicas, elas têm um sentido mais humorado, mais crítico. Eu sou um cara polêmico também, eu gosto de uma polêmica. Fujo das fake news, que nem o diabo foge da cruz, que fala, né? E aí, nesse universo, eu fui descobrindo que eu posso construir produtos para as pessoas, né? Estou fazendo as lives. Amanhã, às 11 da manhã, eu faço uma live com o Marcelo Torres, que é o apresentador do Jornal do SBT, às 11 da manhã. Aproveitando que é feriado amanhã, né? Às 6 da tarde eu vou fazer uma live com um cara extraordinário também, que é, inclusive, o Marcelo Torres, que é o apresentador do Jornal do SBT, foi meu aluno. Às 6 da tarde eu vou fazer uma live com o Saulo Pinheiro. Saulo Pinheiro é um humorista, comediante, é um dos fenômenos do stand-up brasileiro. Ele vai estar comigo às 6 da tarde, da tarde, né? E minhas lives são bem curtinhas, né? 30 minutos, já conversou, já tá bom, né? E eu tenho construído agora, a gente está num momento de projeção, de produtos, a gente está construindo, né? Tem algumas pessoas que trabalham comigo, a gente está montando, são cursos, vídeos, são treinamentos, palestras também que a gente já está reordenando, mesmo que seja para o ano que vem, né, essas palestras presenciais, a gente está montando tudo isso, né? Então, o Café com Texto seriam as nossas lives, os nossos encontros, tá? As nossas rodas de conversa. O Texto Sem Regras é uma jornada, uma nova forma de fazer texto, um novo jeito, um jeito diferente de ler e de construir textos naquele formato que eu te falei, né? Não é só o texto escrito. Agora nós entramos com uma série bem legal também, que é a série Perguntas e Respostas. Então as pessoas vêm de todo canto, vêm de todo lado, de todo jeito, algumas perguntas até inusitadas, e a gente está montando uns vídeos. Comecei no domingo passado, vídeos a respeito dessas perguntas. Professor, o que é argumento? Professor, o que é conclusão? Qual a diferença entre tema e conteúdo? Tem uma série de questões assim que eu vou respondendo em vídeos curtos. Existe todo um trabalho de um conteúdo gratuito que a gente está colocando nas redes sociais, né? O meu Instagram é o @reginaldo.tech, é ali que a gente coloca a maior parte dos textos, dos produtos, né? De conteúdo gratuito. Eu tenho a fanpage no Facebook, que é facebook.com/reginaldotech.rt, que é a página, minha página, que é visitada, assim, ó, é uma coisa fabulosa, né? A gente vai aprendendo esse universo da internet, a gente começa a perceber que essa coisa de curtiu, comentou não é a parada. Tem um outro processo, tem outras métricas, né? A gente chega lá, às vezes tem vídeo que dá 13 mil visualizações, você fala, pô, de onde sai tanta gente? Né? É muito legal. É muito legal esse universo quando você se depara com números que são absolutamente intrigantes, né? E nesse universo todo que a gente está construindo esses produtos, é uma coisa que era para acontecer em 2021, com a pandemia, o isolamento, nós trouxemos para agora. Então, algo que construiríamos em um ano e meio, a gente está construindo faz 2 meses e meio, 3 meses, na verdade, né? Está fazendo 3 meses que a gente está construindo, porque vai isolar. E agora? O que nós vamos fazer? Oh, meu Deus, e agora, né? Como existe um universo das redes sociais, né? O que eu vou fazer agora, né? Que eu vou ter que ficar enfiado dentro de casa. Eu vou estudar, vou montar produtos, vou construir vídeos, vou comprar o que eu precisava, né? A iluminação, o microfone, vou montar o cenário. Tudo que era para ocorrer durante um ano e pouco, em 3 meses nós tivemos que montar toda a estrutura, planejar, organizar tudo
programar e começar a construir os produtos, né? Então foi uma rapidez assim fenomenal, tá? E esse universo todo que eu trago aqui nessa live, o Arnaldo, é um universo que ainda está em construção, na verdade, tá? A gente vai eu acredito que em julho nós já estaremos colocando na plataforma, a gente está fechando uma plataforma aí, quer dizer, está praticamente fechada a plataforma onde nós vamos compartilhar esse material todo, tanto a parte de material gratuito, que é fabulosa, né? Fabuloso esse mundo desse material gratuito, quanto o material que é pago, né? Ou as palestras que talvez fique para o ano que vem. Mas, para me despedir, eu quero dizer que você é um cara que eu tenho grandes lembranças na época da faculdade. A gente, como eu falei, né? A gente circulava próximo, conversávamos, até conversamos bastante na época da faculdade, a gente tinha esse interesse de conversa um com o outro, né? E aí, passam todos esses anos e um vai acompanhando a história do outro. Acompanhei muito a sua história, a sua trajetória, né? E é um negócio fantástico, né, Arnaldo? Quando você fala assim, porra, eu conheço esse cara estudou comigo, estudou na mesma época, né? A gente começa a ficar orgulhoso da pessoa, do amigo, né? Fala, pô, esse cara aí, você começa a ver, é igual aluno também, né? Eu tenho tantos alunos que estão aí em grandes redes, o cara que virou correspondente internacional, o cara que mora na Inglaterra, outro que mora na Alemanha, outro que mora aqui na Itália, assim, gente que deu muito certo, eu acho muito legal isso, tá? O cara que abriu uma loja, aí você fala assim, pô, o cara abriu uma loja, aí ele fala assim, pô, professor, eu não fui fazer jornalismo. Aí quando você olha a loja dele, você fala, meu, para que trabalhar com jornalismo com uma loja linda dessa daqui, né? Então, são coisas assim. E eu tenho uma admiração profunda por você, Arnaldo, profunda mesmo. Pela época da faculdade, né? Pela história que nós convivemos, existe todo um respeito, né? Aquele momento e tal. E a sua trajetória. Você hoje é um dos grandes psicólogos da região de Bauru, né? E assim, quando você me convidou para participar dessa conversa, eu fiquei super entusiasmado. Nossa, que bacana, né? A gente receber esse carinho, né? De um amigo assim de tanto tempo, né? Uhum. E a história, né? De saúde também. Você tem uma história bacana de saúde, né? De retomada. E eu tenho a minha também, porque no final do ano passado eu tive um infarto, pô, e sobrevivi a isso. E essa sobrevivência, a gente é um reaprendizado, né? Eu sou aquele cara assim, ó. Eu leio o livro e sigo, né? O médico fala para mim, ó, é para fazer isso. Eu vou lá e faço o que o cara falou, né? Tanto que os médicos eu fiquei na UTI, né? Tempo, fiquei uma semana na UTI, por isso que eu sou um cara que defende ferrenhamente o isolamento, eu não quero voltar para uma UTI nem pagando, né? Apesar de que eu fiquei numa UTI maravilhosa, né? Se é que existe UTI maravilhosa, mas existe uma lá em Piracicaba que é primeiro mundo. E atendido pelo SUS, hein? Não foi atendido por plano particular nem plano de saúde. E aí, Arnaldo, eu aprendi uma coisa assim, a gente precisa saber também respirar, porque apesar de essa quantidade enorme de produtos, de coisas, de áreas que eu trabalho, que eu mexo, né, eu curto mesmo o ócio positivo, é sentar e não fazer absolutamente nada. Esse é o segredo. Muito obrigado. Eu fiquei extremamente feliz de estar aqui com você, primeiro pelo convite e agora pela conversa super agradável. Obrigado mesmo. E aí o pessoal que está assistindo, ou que assistiu, ou que vai assistir depois, né? @reginaldo.tech. Estou no Instagram. Muito obrigado, Tech. E valeu, um abraço. Passando essa pandemia aí, a gente possa se encontrar e tomar um café presencialmente.
De verdade. Isso. Tá bom, Legal. querido. Uma boa noite Valeu. para você, Um tá? abraço, boa noite. Obrigadão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham apreciado muito, né? Essa nossa conversa com esse cara maravilhoso, entusiasta, né? Animado, motivado, uma super pessoa do bem, né? E quero convidar vocês também para que na segunda-feira vocês estejam conosco também, porque teremos a live com a psicóloga, que é terapeuta cognitivo, que é sexóloga, né? A Daniela Alckmin, certo? Então, eu espero por vocês, né, na segunda-feira. E no dia 17, vamos falar também com alguém que tem aí muita coisa interessante para falar conosco, né, que é a doutora Cibele Germano, né, que trabalha com o SAMU também, né? Vamos saber dela como estão as coisas dentro da saúde, né? Como é que ela está se sentindo, enfim, fazer uma conversa humanizada, né? Como disse o Tec, ok? Muito obrigado de vocês estarem conosco até agora, né? E as chamadas para as lives já começarão a aparecerem já até na sexta-feira, já começam a aparecer as chamadas. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a nossa sexóloga, psicóloga, terapeuta cognitiva, com formação em mindfulness e psicologia positiva, a Daniela Alckmin, né? É só vocês deixarem nos comentários que eu vou passando para ela, tá bom? Um grande abraço, também da mesma forma, se tiverem perguntas para conversar com a doutora Cibele Germano, né? Vocês, por favor, façam isso. Agradeço de coração, né, esses momentos que passamos juntos. Fique bem, porque hoje é hoje. E estamos juntos e este é o momento mais importante de nossas vidas. Grande abraço para todos vocês.